E aí, pessoal, tudo bom? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre matemática, como sempre, né? Mais especificamente sobre um assunto que um inscrito comentou no último vídeo, que é para como você pode começar a estudar matemática de ensino superior, mesmo estando no ensino médio. É uma coisa que me interessa muito, porque quando eu estava aprendendo matemática, né, sozinho, eu tive esse interesse de como começar o ensino superior. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre por onde começar, tá? Eu vou falar especificamente de como entrar, como estudar matemática pura, tá? Então, se você tem interesse em estudar, por exemplo, física, talvez eu não consiga te dar todo o conselho que vai ser muito útil para você, mas para você que tem interesse em estudar matemática pura, pode ficar no vídeo. E você que quer estudar física também, química, ótimo, pode ficar no vídeo também, vai ser algo que vai te ajudar muito, eu espero, né? E talvez não seja o melhor conteúdo sobre isso que você vai ver, até porque, até porque minha área não é física, mas eu espero que você goste, né? E entenda um pouquinho a mais. Primeiramente, eu recomendo que você entenda a base da matemática. O que é que o matemático faz? Por que que ele faz aquilo? A melhor resposta que eu tenho para responder isso é você entender uma coisa chamada lógica, certo? É você entender lógica. Literalmente a base da matemática. Entenda a lógica. Se você é um aluno de ensino médio, você provavelmente lidou já com um pouco de lógica matemática, mas muitas vezes você nem lembra de quando você lidou com isso. Então eu recomendo que você não comece por um livro de análise. Eu recomendo que você comece por lógica. Para isso, eu recomendo para você esse livrinho aqui, Um Convite à Lógica Matemática. Não sei se está focando, né? Agora está focando. Talvez você pode mandar imprimir, você pode encontrar o PDF dele. Tá? No caso, esse aqui é uma versão que eu mandei imprimir. Eu não tenho ele original, tá? Mas é um ótimo livro para você que quer aprender lógica, você entender por onde iniciar a matemática. Esse livro ele te aborda ideias maravilhosas sobre escrita matemática e lógica, né? Então tu vai entender o que é um axioma, né? O que são os teoremas, como resolver problemas, né? E demonstrar. É isso. Porque nesse livro você vai aprender a demonstrar, tá? Um convite à matemática, fundamentos lógicos com técnicas de demonstração, notas históricas e curiosidades, por Daniel Cordeiro de Moraes Filho, na Universidade de Campinas, né? Universidade Federal de Campinas, gente. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu recomendo que você que vai começar, que você quer começar a estudar matemática, você precisa começar pela lógica matemática. Então, eu recomendo que você comece por esse livro. Mas por que que lógica é tão importante? A matemática em si, ela é fundamentada em cima de lógica, tá? Tudo que você faz em matemática, você tem que seguir um raciocínio lógico. Então, mas não se preocupe, essa lógica não é aquela que você vê em concurso, tá? De aquela lógica mais. Muita gente considera um pouquinho mais chata, né? Essa lógica é um pouco mais divertida. Nessa lógica você aprende como provar coisas, como ler teoremas, como demonstrar coisas, ler demonstrações, né, no caso. Você aprende a fala matemática, a forma que os matemáticos se comunicam, você vai aprender tudo nesse livro, tá? Claramente tem outros livros também que eu vou deixar nos comentários uma tabelinha com alguns livros que eu curto, que eu gosto, tá? Tem esse, tem outro, por exemplo, tem o Who to Prove It, algo assim o nome do livro. Tem o do Edgar Filho também, que é Lógica Matemática, que também é muito bom. E entre outros, tem uma quantidade legal de livros assim, para você estudar lógica, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente tem aqui para começar na matemática. Primeiro passo, estude lógica, certo? Mas não é aquela lógica do ensino de aquela lógica que vem com o curso, né? É aquela lógica mais matemática, ok? Galera, o vídeo acabou perdendo o som, tá? Então, nesse momento aqui eu vou falar um pouco sobre prática, né? Como praticar a matemática, a lógica que você viu
no livro anterior. Você pode usar esse livro do João Lucas Marques Barbosa, que é um livro de geometria plana, que você vai meio que ver a geometria que você já conhece, só que agora você vai ver ela pelo lado demonstrativo dela. Você vai ver toda a demonstração por trás. Então é um livro que eu recomendo para você começar. E já vou falar também de um outro livro, que é o livro do Plínio, de teoria dos números, mas você não precisa, logicamente, usar esses livros, né? Você pode usar o livro de seu interesse para aprender qualquer coisa, tá? Então, só adiantando que eu acabei perdendo uma boa parte do vídeo porque eu não consegui, o microfone desligou. Então, eu fiquei uma boa parte do vídeo sem falar nada. E é isso, tá? Espero que vocês continuem no vídeo e gostem do conteúdo a seguir. Agora que eu percebi que o microfone tinha desligado, então se o áudio ficou ruim por um tempinho, perdão, galera, acabei que desliguei o microfone aqui sem querer e pode ter ficado um pouco ruim o áudio alguns minutos atrás. O que eu estava falando era que se você não quer ver geometria euclidiana plana, ou você já viu geometria euclidiana plana nesse sentido de demonstração, eu recomendo para você Teoria dos Números. Voltei. É um curso onde você vai aprender um pouco das propriedades dos números inteiros. Aqui nesse livro você vai estudar os números inteiros e as propriedades dele, né? Como divisibilidade, congruência, teoria combinatória dos números, funções aritméticas. E tem esse livro e tem outros livros também que eu vou deixar nos comentários, são livros ótimos também, pra você que tem interesse nessa área de teoria dos números, tá? Esse aqui é um livro bem divertido de se estudar, você vai se divertir muito estudando isso aqui, e você vai aprender, vai entender as demonstrações. Aqui você bota em prática também muita demonstração. E que você já passou desses dois níveis, por exemplo, você já leu esse, eu recomendo para você agora, que você já está um pouco mais adiante, isso aqui, um curso de análise. Mas eu recomendo que você leia isso sem peso na consciência, tá? Não queira ler botando prazo para você entender. Então não queira ler isso aqui em um mês você já vai estar na metade do livro. Não. E não fique triste se você não conseguir resolver todos os exercícios. Esse livro aqui é um livro muito difícil, tá? Para você que está querendo aprender matemática pura, né? Por isso que é uma matéria que a gente vê lá pro quinto semestre da graduação. Você tem que ter uma bagagem muito forte, né? Claro que você pode aprender sozinho sem ter passado pelos outros passos que eu falei, porque esse livro, ele já te dá uma... Você precisa saber pelo menos lógica, tá? Pelo menos provar as coisas, você precisa ter noção. Não queira ler esse livro sem entender pelo menos o que é uma demonstração, que você vai abrir as páginas, você vai traumatizar. Porque, como eu falei, esse livro aqui, ele... Como eu falei, não, perdão. Como eu disse, você tem que ter uma noção de lógica. Esse livro ele trabalha muito com teorema e demonstração, tá? Então você tem que se acostumar a ler demonstrações, a ver teoremas, tá? Porque esse livro vai trabalhar muito com isso. Beleza, galera? Então, esse aqui é o último estágio que eu dou para você. Você quer aprender matemática sozinho? Esse é o último estágio. Tá? Comece pelos outros. E se você não quer chegar na análise logo, mas você já entendeu lógica, você já passou para isso, você já praticou, eu recomendo que você vá para o cálculo 1, né? Porque entender cálculo 1 vai te dar uma bagagem muito forte para entender isso aqui. Então, eu recomendo que você vá para o cálculo 1, se divirta no cálculo 1, né? Para não dizer o contrário, e depois você volte, né, para análise, porque é uma matéria muito difícil. Então, você você basicamente vai ter que fazer isso. Entender lógica e praticar lógica. Eu estou falando de matemática mais pura, tá, galera? Se você, claramente, você vai ter que poder fazer conta. Então, eu recomendo que você, como recomendação de vídeo, né? Como recomendação, eu deixo para você o seguinte. Recomendação, estude cálculo. Estude cálculo, né? Cálculo, álgebra linear, tá? Cálculo, álgebra linear. Tá certo isso aqui? Álgebra linear, tá? Cálculo e álgebra linear são recomendações, tá? Para você que quer estudar matemática. Claramente, se você for realmente entrar numa universidade de matemática, isso aqui vai ser meio que obrigatório para você, tá? Entender álgebra linear, entender cálculo é ótimo. Álgebra linear você já não vai precisar. Oh, perdão. É isso mesmo. Álgebra linear ele já é um pouco mais independente, né? Então, claramente você vai poder demonstrar as coisas, mas você vai ver que
Você não vai precisar, tipo, não é igual análise, por exemplo. Análise você vai precisar do cálculo. A joelhagem é um pouco mais independente, né? Não tem uma bagagem assim. Então, isso pode ser muito novo para você. Mas é uma matéria bem divertida também. Você vai se divertir muito também estudando isso aí. A matemática em si era muito divertida, né? Acho que eu tenho um vídeo no canal sobre isso também. Mas você também, como eu falei, tem que se acostumar com essas coisas de demonstração. Teorema, demonstração. Demonstrações, teoremas, demonstrações. Isso é algo que você vai ver se você quer realmente estudar matemática, você vai ter que acostumar com isso, certo? Então, o vídeo de hoje, essas são minhas dicas para o vídeo de hoje, tá? Se você que tem interesse em estudar matemática por conta, comece por aqui. Não pule passos, não queira achar que você sabe de algo, porque talvez isso pode prejudicar no futuro, certo? E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que estão próprias no canal. O que que eu acho que vocês já perceberam que agora eu consegui meio que um tripé para gravar os vídeos nessa visão que vocês estão vendo. Eu também tinha conseguido a luzinha, mas ela descarregou, eu esqueci de botar para carregar. E também consegui um microfone, né? Talvez o microfone não seja o melhor, mas foi o que eu consegui comprar para melhorar os vídeos do canal para vocês, tá? E eu queria agradecer também aos 200 inscritos. Muito obrigado para você que se inscreveu, que compartilhou, que comentou, que comenta no vídeo. Eu pretendo fazer um post e trazer e deixar perguntas abertas para vocês e que vocês possam perguntar e eu trago um vídeo respondendo essas perguntas. E eu queria deixar 20 perguntas para esse vídeo, pois eu não vou deixar 200, né? Senão ia passar 10 horas de vídeo. Mas eu quero fazer um videozinho de um bom tempo para eu conseguir responder as perguntas de vocês, né? E eu seleciono as melhores perguntas, as perguntas que mais me interessem, abro um videozinho e gravo. E é isso. Queria agradecer pelos inscritos novamente. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. É nóis, galera. Tamo junto. Até a próxima.